deixo muito claro que é um jogo. Se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar. Isso tá em todo lugar, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. A solução tem que vir daqui de dentro. Esse vídeo não é só sobre a Virgínia. É sobre como a gente escolhe ignorar o que tá bem na nossa frente. Sobre como tem gente vendendo liberdade pra quem só quer fugir um pouco de uma realidade de sobrevivência. Já ouviu aquele discurso de que aposta quem cai nisso é muito tonto, isso aí é só pra quem quer ganhar dinheiro fácil? Pois é, pode ser até que você tenha esse pensamento, mas ninguém pensa no real cenário em que essas pessoas vivem. Em um país que o salário não paga nem o mercado, onde a violência te espera no portão, onde o tempo todo parece que a vida está tentando te afundar. Hoje eu vou te falar quem realmente sofre com a divulgação de cassino online e por que você deveria se preocupar tanto com isso. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Valeu! E para começar, vamos imaginar a realidade de um brasileiro médio. Ele ganha ali cerca dos seus R$ 1.200 por mês, trabalhando 6 dias por semana, pegando 2 ônibus por dia, enfrentando calor, trânsito e um chefe que só sabe cobrar aí. Mesmo assim, ele dá um jeito de fazer um bico no final de semana, porque só um salário não dá. O pouco tempo que ele sobra livre vira um refúgio. E aí que entra o seu luxo. Não o luxo que você tá pensando. O luxo dele são rolês de 50 conto com os amigos. São os vídeos de fofoca de um reality show no celular velho, com a tela trincada e com a bateria viciada. São os sonhos projetados em quem venceu no Instagram. Ele não quer riqueza, ele quer um alívio. E nesse caminho entra uma promessa. Ganhe dinheiro sem sair de casa. Use esse código e receba um bônus. Eu sei que pra vocês é só marketing, mas pra esse cara é uma esperança. E é aqui que entra a parte mais difícil de entender pra quem nunca viveu isso. A pessoa que se vicia, ela não é burra, não é preguiçosa, muito menos mau caráter. Ela só nunca teve outra saída. Ela nasceu num lugar onde o crime é o que mais dá lucro, num bairro onde ninguém vive, só sobrevive, numa família que mal teve tempo de se estruturar. Ela cresceu ouvindo que estudar era perda de tempo, que sonhar grande era coisa de novela e que se quisesse vencer ia ter que dar aquele famoso jeitinho. E um dia ela encontra um influencer sorridente dizendo que apostar é muito fácil. E nesse momento ela não vê um jogo, ela vê uma chance. Porque quem nunca teve oportunidade, qualquer coisa que parece fácil já parece um caminho da salvação. Segundo uma análise técnica do próprio Banco Central, mais de 24 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma transferência via Pix para sites de apostas em 2024. Desses 5 milhões, são pessoas que recebem o Bolsa Família. Repara que a gente não está falando de jovens ricos viciados em adrenalina. A gente está falando de gente que não tem nem o básico. E não, isso não é irresponsabilidade. Isso é vulnerabilidade. Segundo o próprio Banco Central, famílias de baixa renda são justamente as mais prejudicadas por esse tipo de aposta. Porque o apelo comercial, a promessa de enriquecer fácil, é muito mais sedutora para quem vive em um estado de urgência. Para quem não vê futuro, qualquer promessa de saída vira esperança. Caralho, só vamos perder meu dinheiro, caralho. O jogo da desgraça. Meu celular, meu Deus! Você acha mesmo que alguém que nasceu no meio do caos tem o mesmo nível de controle que você? A maioria das pessoas nem sabe que está se afundando. Elas não têm estabilidade emocional, não têm estrutura, não têm rede de apoio, não tem nada. Só tem uma promessa que dá para sair dali. E você, do alto do seu conforto, às vezes dentro do seu condomínio em um bairro bom, olha e diz: ah, mas apostou porque quis. Cara, pensar que alguém nunca teve paz é automaticamente irresponsável é talvez a maneira mais clara de dizer que você não entende nada sobre empatia. Com o avanço dos estudos sobre o cérebro humano, a gente tem chegado a respostas muito claras, respostas que explicam, sem achismos, por que estamos vivendo uma epidemia de apostas online e por que tanta gente ainda discute se isso é certo ou errado, problema social ou liberdade individual. Aliás, você já viu alguém se afundar nisso? Conhece alguém que caiu nessa armadilha? Me conta aqui nos comentários que eu quero entender seu lado. E para expor a gravidade disso tudo, vamos direto ao argumento mais comum. As apostas sempre existiram. E olha, a Virgínia não está completamente errada quando ela diz que se vai proibir cassinos online, também tem que proibir lotéricas e raspadinhas. E é aí que a gente entra num território bem perigoso, porque nem tudo que é permitido é inofensivo. E essa não seria a primeira vez que o ser humano legaliza um veneno antes de entender o estrago. Em 1881, James Bonsack inventou a primeira máquina automática de enrolar cigarro. Ela conseguia produzir 200 cigarros por minuto. Naquela época, ninguém sabia os malefícios.
Não existia tempo para observar o impacto real, porque o produto era novo demais e o lucro era alto demais. Só que em 1953 tudo mudou. Um estudo conduzido pelo médico Ernest Winder, não sei se eu falei certo, comprovou a relação direta entre tabagismo e câncer de pulmão. Mesmo com provas, a mídia continuou incentivando o uso. Enquanto o dinheiro circulava, milhões de pessoas morreram asfixiadas pelo próprio vício. Só anos depois vieram as restrições. Campanhas educativas, proibição de venda para menores, aviso nas embalagens e restrição de usos em locais fechados. Por que eles só agiram depois que era tarde demais? Será que a gente está vivendo de novo essa história? E se o cassino online, sem suas barreiras de entrada, estivesse sendo a nossa nova epidemia? Porque hoje não exige nenhum esforço para você ter contato com esse vício. Antes, tínhamos que caminhar até a lotérica para apostar. Agora a lotérica está no seu bolso. Antes, você esperava seu salário cair. Hoje, um empréstimo de 20 mil reais está a 2 cliques de distância. Antes, o resultado levava dias. Hoje, você perde em segundos e aposta de novo, em menos tempo ainda. Um problema ainda maior que o cigarro, porque além de tudo, uma dependência química você detecta com exames. Agora, uma dependência comportamental, ele não aparece em um raio-x. Ele rouba tudo, bem debaixo do seu nariz. Pode ser que em um futuro bem próximo isso vire um problema tão grande que os governos do mundo vão ter que intervir. Campanhas de saúde mental, regulação de publicidade, imagens de alerta nas propagandas, como a Anvisa exige nos maços de cigarro. Mas a gente precisa esperar chegar nesse ponto. Defender que influenciadores podem fazer o que quer é a mesma coisa que você defender atores de Hollywood dos anos 60 a fazer propaganda de maços de cigarro. Você faz o que você quer, mas o que você decide diz muito sobre você. E você ainda acha que é uma questão de escolha. Então imagina alguém afogado em estresse, ansiedade, desemprego, com um celular na mão, vendo uma promessa de escape. É como oferecer um cigarro para quem já está se afogando. Se posicionar contra a normalização da divulgação de apostas online não é ser chato. É você demonstrar de que lado da história você tá. Quando você entende o que a aposta faz com o seu cérebro, você começa a olhar de fora toda essa situação. E o que você vê são milhares de pessoas vulneráveis em um ambiente perfeito para predadores. E o pior é que tem gente defendendo, com unhas e dentes, o direito desses caçadores continuarem. Porque segundo eles você pode escolher. Mas para quem não tem mais para onde ir, só lhe resta uma escolha. Se você quiser saber mais como o nosso cérebro se vicia, tem um vídeo no card que eu conto tudo sobre dopamina. Valeu, tamo junto!